Talvez uma das maiores confusões da fé cristã seja esta: quanto mais a pessoa tenta agradar a Deus, mais distante ela se sente dele. A Bíblia, especialmente no livro de Gálatas, confronta essa lógica de forma direta e até desconfortável. Ao longo da história bíblica, vemos pessoas sinceras, cheias de boas intenções, mas presas a um evangelho distorcido, carregado de culpa, medo e esforço excessivo. Gálatas surge como um chamado urgente para voltar ao essencial, quebrar prisões invisíveis e redescobrir uma fé simples, viva e profundamente transformadora. Neste conteúdo, você vai perceber que muitas ideias que parecem espirituais podem, na verdade, estar afastando o coração de Deus. A Bíblia revela em Gálatas lições que libertam, restauram a identidade e conduzem a uma vida de comunhão verdadeira com Deus, não baseada em regras, mas na graça. Se você deseja entender melhor a história bíblica, fortalecer sua fé e viver uma espiritualidade mais leve e autêntica, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe até o final. Talvez a lição que você mais precisa hoje esteja exatamente aqui. A primeira lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que não existe outro evangelho além daquele que foi revelado por Jesus Cristo. Desde o início da carta, a Bíblia mostra um alerta sério contra qualquer tentativa de distorcer a mensagem central da fé. Na história bíblica, o evangelho sempre foi apresentado como algo completo, suficiente e imutável. Em Gálatas, Paulo deixa claro que o problema não era abandonar Deus, mas trocar a essência da graça por uma versão adulterada da verdade. Esse alerta aparece de forma muito direta quando o texto diz, em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7, que Paulo se admirava de que os irmãos estivessem passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A Bíblia mostra que nem toda mensagem religiosa conduz à verdade. A história bíblica revela que distorções quase sempre surgem disfarçadas de algo espiritual e bem intencionado. O ensino se torna ainda mais forte quando a Bíblia afirma em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, que ainda que alguém, ou mesmo um anjo do céu, anuncie outro evangelho diferente daquele que já foi anunciado, seja considerado maldito. Na história bíblica, essa linguagem firme aparece sempre que a verdade precisa ser protegida. O livro de Gálatas não trata o evangelho como uma opinião, mas como uma revelação divina que não pode ser ajustada ao gosto humano. Essa primeira lição deixa claro que o evangelho não muda conforme a cultura, o tempo ou as expectativas das pessoas. A Bíblia mostra que a graça não pode ser misturada com exigências humanas, sem perder sua força. Na história bíblica, sempre que o foco saiu de Cristo e foi colocado no desempenho humano, o resultado foi confusão espiritual. Gálatas aponta para a necessidade de permanecer na essência, mesmo quando surgem vozes alternativas. Esse ensino prepara o coração para compreender que seguir o verdadeiro evangelho exige discernimento e firmeza. A Bíblia apresenta a verdade como algo que liberta, mas também confronta. A história bíblica revela que permanecer fiel à mensagem original sempre foi um desafio, e é justamente essa fidelidade que conduz ao próximo ensinamento central do capítulo. A segunda lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que o chamado de Deus não vem da aprovação humana, mas do próprio Deus. Paulo deixa claro que sua missão não nasceu do desejo de agradar pessoas, mas da obediência à revelação recebida. A Bíblia mostra que viver para Deus exige um reposicionamento interno. Na história bíblica, os chamados mais marcantes surgiram quando alguém escolheu agradar a Deus acima de tudo. Esse princípio aparece com força quando o texto declara em Gálatas capítulo 1, versículos 10, se Paulo buscava agora o favor dos homens ou o favor de Deus, afirmando que, se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A Bíblia confronta diretamente a necessidade humana de aprovação. Na história bíblica, essa tensão entre agradar a Deus ou as pessoas sempre esteve presente.
O ensino continua quando a Bíblia afirma em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12, que o evangelho anunciado não é segundo o homem, pois não foi recebido nem aprendido de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. A história bíblica mostra que o chamado divino não depende de validação externa. O livro de Gálatas reforça que a origem da mensagem define sua autoridade. Essa lição revela que o chamado de Deus nasce da revelação, não da aceitação social. A Bíblia ensina que servir a Deus exige fidelidade, mesmo quando isso gera oposição. Na história bíblica, aqueles que compreenderam isso caminharam com segurança, porque sabiam quem os havia chamado. Gálatas apresenta uma fé que não se molda à opinião pública. Ao encerrar esse movimento inicial, o livro de Gálatas começa a conduzir o leitor a uma questão ainda mais profunda. A Bíblia passa a deslocar o foco da aprovação humana para a maneira como alguém pode ser considerado justo diante de Deus. A história bíblica mostra que essa pergunta muda tudo, e é exatamente aí que o texto avança para um dos temas mais centrais da fé cristã. A terceira lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que o ser humano é justificado diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. A Bíblia apresenta essa verdade como um divisor de águas na história bíblica, pois confronta diretamente a ideia de merecimento espiritual. Em Gálatas, Paulo deixa claro que obedecer regras não produz justiça diante de Deus. A fé em Cristo é apresentada como o único fundamento legítimo para a reconciliação com o Pai. Esse ensinamento aparece de forma clara quando o texto afirma, em Gálatas capítulo 2, versículo 16, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, e que ninguém será justificado pelas obras da lei. A Bíblia desmonta a lógica da autossuficiência espiritual. Na história bíblica, sempre que o ser humano tentou se justificar por esforço próprio, encontrou frustração e culpa. O livro de Gálatas mostra que a lei tinha um propósito, mas nunca foi o meio de salvação. A Bíblia revela que a função da lei era apontar o problema, não resolver o problema. Na história bíblica, a lei expõe o pecado, enquanto a graça oferece restauração. Essa distinção é essencial para compreender o Evangelho em sua profundidade. Esse ensinamento liberta o coração do peso da performance religiosa. Em Gálatas, a justiça não é conquistada, é recebida. A Bíblia apresenta a fé como confiança total na obra de Cristo, não como complemento às boas obras. Na história bíblica, a verdadeira transformação sempre começou quando o foco saiu do esforço humano e foi direcionado para a obra de Deus. Essa lição prepara o terreno para entender que a fé não é apenas o ponto de entrada da vida cristã, mas o seu fundamento contínuo. A Bíblia começa a mostrar que viver tentando se justificar diante de Deus gera insegurança espiritual. A história bíblica aponta para uma fé que descansa, não para uma fé que vive se provando. A quarta lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que a vida cristã é vivida pela fé no Filho de Deus e não pela força do próprio esforço humano. Paulo aprofunda o ensino ao mostrar que a mesma fé que justifica é a fé que sustenta a caminhada diária. A Bíblia apresenta essa verdade como um convite à dependência constante. Na história bíblica, viver pela fé sempre significou confiar continuamente em Deus. Esse princípio aparece de maneira marcante quando o texto declara em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que já não é Paulo quem vive, mas Cristo vive nele, e que a vida que agora vive na carne, ele vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por ele. A Bíblia mostra que a fé não é abstrata, ela se manifesta na maneira de viver. A história bíblica revela que a identidade do cristão nasce dessa união com Cristo. O livro de Gálatas ensina que a vida cristã não é sustentada por regras externas, mas por uma transformação interna. A Bíblia aponta que viver pela fé é permitir que Cristo seja o centro das decisões, valores e atitudes. Na história bíblica, aqueles que compreenderam isso caminharam com liberdade espiritual, mesmo em meio a desafios. Essa lição confronta a ideia de que a fé é apenas um evento do passado. Em Gálatas, a fé é apresentada como um estilo de vida.
A Bíblia mostra que o cristão não começa pela fé e continua pela força própria. A história bíblica reforça que a dependência de Deus é diária, não ocasional. Ao concluir esse capítulo, o livro de Gálatas começa a ampliar a visão do leitor. A Bíblia passa a mostrar que essa fé que justifica e sustenta também redefine identidade e pertencimento. A história bíblica aponta que aqueles que vivem pela fé passam a fazer parte de algo maior. E é exatamente essa nova identidade que será revelada com ainda mais clareza no próximo capítulo. A quinta lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que a promessa de Deus é recebida pela fé, da mesma forma como aconteceu com Abraão. A Bíblia apresenta essa verdade como um princípio que atravessa toda a história bíblica, mostrando que a relação de Deus com o ser humano sempre foi baseada na fé. Em Gálatas, Paulo conecta o presente da igreja ao passado das promessas, revelando que a fé sempre foi o caminho estabelecido por Deus, antes mesmo da lei existir. Esse ensino aparece quando o texto afirma em Gálatas, capítulo 3, versículos 6 a 9, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, e que aqueles que são da fé são filhos de Abraão, e que a Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciando antecipadamente o Evangelho a Abraão. A Bíblia mostra que o plano de Deus nunca foi restrito a um povo específico. A história bíblica revela que a promessa sempre teve alcance universal. O livro de Gálatas deixa claro que a promessa não depende de esforço humano, mas da fidelidade de Deus. A Bíblia ensina que a herança não é conquistada por mérito, mas recebida pela confiança. Na história bíblica, Abraão não foi escolhido por perfeição, mas por fé. Esse padrão se repete ao longo de toda a Escritura, mostrando a coerência do caráter divino. Essa lição ajuda a compreender que a fé não é um conceito abstrato, mas uma resposta prática à promessa de Deus. Em Gálatas, a fé conecta passado, presente e futuro. A Bíblia mostra que quem vive pela fé passa a caminhar sob promessas, não sob condenação. A história bíblica reforça que a promessa sempre precede a obediência. Esse ensino prepara o coração para entender que a promessa não termina em quem a recebe. A Bíblia começa a mostrar que a fé insere o indivíduo em uma família espiritual maior. A história bíblica aponta que os herdeiros da promessa carregam uma identidade que vai além de linhagem natural. E é exatamente essa identidade que se aprofunda na próxima lição. A sexta lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que em Cristo todos são um, sem distinções humanas. Paulo apresenta essa verdade como uma consequência direta da fé. A Bíblia revela que a unidade não nasce de esforço social, mas da obra de Cristo. Na história bíblica, essa mensagem rompe barreiras culturais, étnicas e sociais que sempre dividiam as pessoas. Esse princípio é declarado quando o texto afirma em Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 28, que todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. A Bíblia apresenta uma nova forma de pertencimento. A história bíblica mostra que a identidade em Cristo redefine todas as outras. O livro de Gálatas ensina que essa unidade não apaga diferenças, mas elimina hierarquias espirituais. A Bíblia aponta que ninguém é superior ou inferior diante de Deus. Na história bíblica, essa verdade confronta estruturas de exclusão e orgulho religioso. Em Cristo, o valor não vem da posição social, mas da graça. Essa lição mostra que a fé gera uma nova comunidade. Em Gálatas, a igreja é apresentada como um corpo unido pela promessa, não dividido por rótulos. A Bíblia ensina que a verdadeira unidade nasce da identidade compartilhada em Cristo. A história bíblica reforça que onde a fé governa, a divisão perde força. Ao encerrar esse capítulo, o livro de Gálatas começa a conduzir o leitor para um tema ainda mais profundo. A Bíblia passa a mostrar que essa identidade em Cristo produz liberdade. A história bíblica revela que filhos da promessa não vivem como escravos. E é justamente essa transição que prepara o caminho para o próximo ensinamento. A sétima lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que aqueles que estão em Cristo
não são escravos, mas filhos e herdeiros de Deus. A Bíblia apresenta essa verdade como uma mudança profunda de identidade espiritual. Na história bíblica, a passagem da escravidão para a filiação sempre representou libertação e pertencimento. Em Gálatas, Paulo mostra que a fé não apenas salva, mas reposiciona o ser humano dentro da família de Deus. Esse ensino aparece quando o texto afirma, em Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7, que Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações, clamando Abba, Pai, e que assim já não se é escravo, mas filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. A Bíblia mostra que a relação com Deus deixa de ser baseada no medo e passa a ser marcada pela intimidade. A história bíblica revela que a filiação muda completamente a forma de se relacionar com o Pai. O livro de Gálatas ensina que essa nova identidade não é simbólica, mas real. A Bíblia aponta que herança não se conquista, se recebe. Na história bíblica, filhos não trabalham para se tornarem filhos, mas vivem a partir dessa condição. Em Cristo, a obediência nasce do relacionamento, não da obrigação. Essa lição confronta a mentalidade de servidão espiritual. Em Gálatas, Paulo mostra que muitos ainda viviam como escravos, mesmo já tendo sido libertos. A Bíblia revela que é possível estar livre e ainda pensar como cativo. A história bíblica reforça que transformação verdadeira começa na identidade. Esse ensino prepara o caminho para compreender que liberdade espiritual exige maturidade. A Bíblia começa a mostrar que a filiação não é apenas um título, mas uma forma de viver. A história bíblica aponta que filhos aprendem a discernir o coração do Pai, e é justamente esse discernimento que se torna central na próxima lição. A oitava lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que voltar à escravidão espiritual significa abandonar a graça. Paulo alerta que depois de conhecer a Deus, retornar a antigos sistemas religiosos é um retrocesso. A Bíblia apresenta isso como um perigo real, não apenas teórico. Na história bíblica, sempre que o povo trocou a graça pela dependência de rituais, perdeu a liberdade. Esse alerta aparece quando o texto declara, em Gálatas, capítulo 4, versículos 9 a 11, que depois de conhecerem a Deus, ou melhor, de serem conhecidos por Deus, como poderiam voltar novamente aos fracos e pobres rudimentos aos quais desejavam servir outra vez, observando dias, meses, tempos e anos? A Bíblia mostra que práticas externas podem substituir a confiança interna. A história bíblica revela que religiosidade sem graça gera desgaste espiritual. O livro de Gálatas ensina que a graça não pode ser misturada com sistemas de controle espiritual. A Bíblia aponta que a tentativa de se justificar por práticas religiosas esvazia o significado da fé. Na história bíblica, esse movimento sempre levou à perda da alegria e da liberdade. Voltar à escravidão não é perder informação, é perder revelação. Essa lição confronta a ideia de que mais regras significam mais espiritualidade. Em Gálatas, Paulo mostra que regras sem relacionamento produzem medo, não transformação. A Bíblia ensina que a graça não elimina a responsabilidade, mas muda sua motivação. A história bíblica reforça que a verdadeira obediência nasce da liberdade. Ao encerrar esse capítulo, o livro de Gálatas começa a conduzir o leitor para uma decisão prática. A Bíblia passa a mostrar que liberdade não é ausência de limites, mas vida guiada pelo Espírito. A história bíblica revela que permanecer na graça exige vigilância diária. E é exatamente essa vida no Espírito que se torna o tema central do próximo capítulo. A nona lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que Cristo nos libertou para vivermos em verdadeira liberdade e não para vivermos segundo a carne. A Bíblia apresenta a liberdade cristã não como ausência de direção, mas como capacidade de viver alinhado com o propósito de Deus. Na história bíblica, libertação sempre esteve ligada a uma nova forma de viver e não apenas a sair de uma condição antiga.
Em Gálatas, Paulo mostra que a liberdade não é um fim em si mesma, mas um chamado à maturidade espiritual. Esse ensino aparece quando o texto afirma em Gálatas capítulo 5, versículos 1 e 13, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e que os irmãos foram chamados à liberdade, mas não para dar ocasião à carne, e sim para servir uns aos outros pelo amor. A Bíblia deixa claro que liberdade sem propósito se transforma em escravidão disfarçada. A história bíblica revela que toda libertação concedida por Deus carrega responsabilidade. O livro de Gálatas ensina que a carne representa uma vida guiada por impulsos desordenados e desejos egoístas. A Bíblia mostra que viver segundo a carne não é apenas cometer erros visíveis, mas permitir que o eu ocupe o centro. Na história bíblica, esse padrão sempre conduziu à perda de direção espiritual. A liberdade em Cristo, ao contrário, reposiciona o coração. Essa lição confronta a ideia de que liberdade cristã significa fazer tudo o que se deseja. Em Gálatas, Paulo ensina que a verdadeira liberdade se expressa no amor e no serviço. A Bíblia aponta que quando o amor governa, a carne perde força. A história bíblica reforça que liberdade sem amor se torna destrutiva. Esse ensino prepara o leitor para entender que viver em liberdade exige uma fonte correta de orientação. A Bíblia começa a mostrar que essa orientação não vem da lei, mas do Espírito. A história bíblica aponta que Deus sempre conduziu seu povo por dentro, não apenas por regras externas, e é exatamente isso que se aprofunda na próxima lição. A 10ª lição que aprendemos com o livro de Gálatas é que o fruto do Espírito evidencia uma vida guiada por Deus. Paulo apresenta o fruto como resultado natural da atuação do Espírito Santo, não como esforço humano. A Bíblia mostra que transformação interior sempre precede comportamento exterior. Na história bíblica, quando Deus governa o coração, as atitudes refletem essa realidade. Esse princípio aparece quando o texto declara em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e que contra essas coisas não há lei. A Bíblia apresenta essas virtudes como evidências de uma vida conduzida por Deus. A história bíblica revela que o caráter sempre foi o verdadeiro sinal da presença divina. O livro de Gálatas ensina que o fruto do Espírito não é produzido por esforço religioso, mas por permanência em Deus. A Bíblia aponta que fruto não se fabrica, se desenvolve. Na história bíblica, aqueles que caminharam próximos de Deus refletiram seu caráter ao longo do tempo. O crescimento espiritual é progressivo, não instantâneo. Essa lição confronta a mentalidade de comparação espiritual. Em Gálatas, o foco não está em medir desempenho, mas em observar transformação. A Bíblia mostra que o Espírito trabalha de dentro para fora. A história bíblica reforça que Deus se importa mais com quem a pessoa está se tornando do que com a aparência externa de espiritualidade. Ao concluir esse capítulo, o livro de Gálatas apresenta uma síntese poderosa da vida cristã. A Bíblia mostra que liberdade, identidade e caráter caminham juntos. A história bíblica revela que viver no Espírito é o resultado de permanecer na graça. E assim, todas as lições se conectam, formando uma fé viva, prática e profundamente transformadora. Ao percorrer o livro de Gálatas, a Bíblia nos conduz por uma jornada profunda de realinhamento do coração. A história bíblica mostra que essa carta não foi escrita apenas para corrigir doutrinas, mas para restaurar relacionamentos, primeiro com Deus, depois consigo mesmo e por fim com os outros. Gálatas nos lembra que a fé não é um sistema a ser seguido, mas uma vida a ser vivida em comunhão com o Pai, fundamentada na graça e sustentada pelo Espírito. Cada lição apresentada revela um convite silencioso, porém poderoso: voltar o coração para Deus. A Bíblia mostra que quando a fé deixa de ser uma obrigação religiosa e passa a ser um relacionamento vivo, tudo muda. Na história bíblica, sempre que o povo se afastou da graça, perdeu a alegria.
e sempre que retornou à dependência de Deus, encontrou vida. Gálatas nos chama a abandonar o peso da performance e a descansar na obra completa de Cristo. Esse livro também confronta uma pergunta essencial: onde está de fato o centro da vida? A Bíblia aponta que comunhão com Deus não nasce de regras, mas de intimidade. A história bíblica revela que filhos vivem guiados pelo Espírito, não pelo medo. Gálatas nos convida a viver uma fé genuína, marcada por liberdade, identidade interior, refletida no caráter e nas atitudes diárias. Agora, a reflexão se torna pessoal. Qual dessas lições mais tocou o seu coração? Qual verdade de Gálatas mais te deixou inspirado ou impressionado ao longo desse estudo? A Bíblia nos ensina que a palavra só cumpre seu propósito quando encontra espaço no coração. A história bíblica mostra que decisões simples, quando alinhadas com Deus, produzem mudanças profundas. Se esse conteúdo falou com você, aproveite esse momento. Volte seu coração para Deus, busque uma vida de comunhão verdadeira e permita que a graça molde seus passos. E se você deseja continuar aprendendo mais sobre a Bíblia, a história bíblica e livros como Gálatas, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe nos comentários. Qual lição mais te marcou e por quê? Sua interação fortalece essa comunidade e ajuda essa mensagem a alcançar ainda mais pessoas.